Salut, meus alunos! Então, hoje nós vamos entrar na Lei 11.343 de 2006, que é o estudo sobre o crime, né, sobre um outro crime hediondo, que é o crime de tráfico de drogas. Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos abrir a legislação, mas antes de mais nada de falar aqui, né, essa aula aqui está sendo em homenagem, claro, aos meus alunos de Penal 4, mas principalmente a uma aluna chamada Gabriela, que pediu muito para que eu gravasse essa aula para eu disponibilizar para todos eles. Então é isso, gente. Deixa eu ver, eu vou compartilhar aqui a legislação, a lei 11.343 de 2006. Vamos lá, se vocês puderem abrir, a lei 11.343 de 2006. Inicialmente, vale salientar que nós estamos perante o estudo, quando nós falamos sobre esse crime hediondo, que é o crime de tráfico de drogas, nós estamos diante de uma legislação mista, onde tem algo sobre segurança pública, saúde pública, processo penal e direito penal. E o que é que nos interessa aqui para o estudo em Direito Penal 4? O que nos interessa é a parte penal, não é nem a parte processual penal. Mas, se bem que eu vou dar, né, uma olhada en passant em relação à parte processual penal. Mas vamos verificar aqui, para que vocês possam compreender rapidinho, em relação ao artigo 1º da Lei 11.343 de 2006. Peraí, deixa eu fazer só uma perguntinha. Até 2006, como é que ficava, então, em relação à proteção da sociedade a uma pessoa que usava alguma droga? Vale salientar, gente, que antes as proteções que tinham eram tráficos de entorpecentes. Não existia essa nomenclatura tráfico de drogas. Esse nome, drogas, né, tráfico de drogas, ele passou a ser colocado a partir de 2006, né, na Lei 11.343. E o que é que a gente tem que entender? O termo drogas, ele engloba 3 modalidades: entorpecentes, alucinógenos e estimulantes. Então, quando antes era só tráfico de entorpecentes, então só quem cometia o crime de tráfico era quem traficava entorpecentes. Aquelas substâncias que deixavam pessoas com torpor, tranquila, paz e amor. Mas se fosse uma droga alucinógena ou uma droga estimulante, por exemplo, como a cocaína, não existia uma legislação que resguardasse a saúde pública. A partir de 2006, aí sim começou a ter essa nomenclatura tráfico de drogas, utilizando o quê? Com qual o fito, qual o intuito? Para que englobasse não apenas as drogas entorpecentes, mas também as drogas estimulantes e alucinógenas. Agora vamos ler aqui rapidinho o artigo 1º que está aqui na tela. O artigo 1º fala o seguinte: esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelecidas normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes, né? Como eu disse, uma legislação mista, que fala sobre saúde pública, segurança pública, direito penal e processo penal. No artigo 2º, a gente dá essa pulada aqui rapidinho do parágrafo, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada, a esse detalhe que a gente vai dar uma olhadinha aqui, a hipótese de autorização legal regulamentar. É o seguinte, gente, existem algumas religiões que são autorizadas à utilização de substâncias alucinógenas. Então, nesse caso, lá dentro da religião, não seriam considerados tráfico de drogas, porque existe uma autorização por causa do intuito religioso, existe essa proteção. Vamos continuar. Bem como aquela religião chamada o Santo Daime, que eles utilizam uma substância que parece ter um efeito alucinógeno. Aí vou continuar aqui. Bem como que se estabelece a Convenção de Viena,
das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico e religioso, como eu acabei de frisar. Vale salientar aqui, antes de entrarmos agora no artigo 28 da lei, né, que nós estamos lendo, que a lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. E o que é uma norma penal em branco, pessoas lindas do meu coração? O que é que vocês lembram aí de o que é uma norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela que precisa de uma complementação. Nesse caso aqui, o que é que a gente sabe o que é droga? O que é que a gente sabe? Raciocine só um pouquinho comigo aqui. O que é droga para você? Então, droga ela tem que estar estabelecido em algum lugar. E qual lugar que é que vai estar estabelecido esse conceito de droga? Raciocina só um pouquinho e pensa para mim. Então, vocês já sabem me dizer por que a norma é uma norma penal em branco? A lei 11.343 é uma norma penal em branco? Me diga aí, então. Gente, é o seguinte, ela é uma norma penal em branco porque ela necessita do complemento da Anvisa. Ela necessita da portaria, olha aqui a portaria, 348 de 98, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, é lá que vai estar especificado e que todo ano é atualizada quais são as drogas que são proibidas aqui no país. Então, por isso que ela é uma norma penal em branco. Deixa eu só botar aqui rapidinho, abrir aqui, que eu vou recompartilhar, né, o nosso artigo 28, de novo, para a gente poder dar uma acompanhada com a legislação. Tem hora que a gente fica numa dificuldade, gente. Aqui, vamos lá. Passando aqui para o artigo 28. Vamos lá, aqui. Pronto. Vamos ler esse artigo 28, o caput, e aí eu vou explicando para vocês. O artigo 28 diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vou parar aqui, né, o compartilhamento para explicar para vocês direitinho o que é que significa tudo isso, né, para a gente achar. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar as condutas típicas do artigo 28. Qual a primeira conduta? O verbo fala o seguinte: adquirir. Adquirir significa o quê? Obter mediante compra ou troca, a título gratuito ou oneroso. O verbo adquirir diz isso. O segundo é o verbo que guardar. O que significa guardar? Retenção da droga para terceiro. Está guardando para alguém. Pode guardar para si mesmo? Sim. Mas a doutrina fala em guardar para terceiro. Mas vamos dizer que guarda para si mesmo. Eu também acredito que sim. Ter em depósito. Reter a droga para si mesmo. Porque ele fala assim, gente. Guardar é como se você estivesse guardando para alguém. E ter em depósito é para você. Só que você pode utilizar guardar para si mesmo também. Por isso que a gente fica naquela dificuldade. Eu acho assim que ter em depósito é quando você coloca em algum lugar e você tem várias quantidades. Porque guardar você pode ter uma quantidade menor e ter em depósito uma quantidade um pouco maior. Pode ser assim também. Transportar. Levar a droga de um local a outro através de algum meio de transporte. Então, você leva e trazer consigo é levar a droga de um local a outro junto ao corpo. Nesse caso aqui, gente, a gente tem que lembrar uma coisinha aqui. Existe aqui, no artigo 28, o verbo usar de forma instantânea. Eu estou ali com o meu baseado. Existe essa possibilidade de verbo usar. Não tenho nada comigo, não tenho nenhuma droga no meu bolso, nenhum baseado no meu bolso. O verbo usar, existe essa possibilidade? Então, gente, o verbo usar, ele é uma conduta atípica, porque não existe o verbo usar de forma instantânea no artigo 28.
Então, quando, segundo, né, o que está apresentado no nosso artigo 28, se o agente ele foi encontrado de forma a usar de forma instantânea a droga, ele não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu o crime popularmente chamado de usuário de drogas, porque ele está cometendo uma conduta atípica, porque não existe no artigo 28. Mas assim, tem muitas discussões, mas é esse o meu pensamento, é o pensamento de Fernando Capês, é o pensamento de Guilherme Nutt e de outros doutrinadores. Mas vamos continuar aqui. Qual é o fim de agir? Qual é o dolo? O dolo é traficar no artigo 28? Não. Qual é o dolo? Qual é o intuito? Consumo pessoal. O intuito é consumir. Qual é o elemento normativo desse tipo? É utilizar pessoalmente, consumo pessoal, drogas sem a autorização ou em desacordo com determinação legal. Ok até aí? Então, é isso que a gente tem que analisar no artigo 28. Deixa eu só falar aqui em relação será que cabe o princípio da insignificância? Eu peguei aqui uma ementa. A ementa, gente, de um processo que aconteceu foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o relator foi o Manuel José Martinez Lucas, e ele foi julgado em 3 de outubro de 2012. Será que cabe o princípio da insignificância em relação à utilização ao crime do artigo 28, ao consumo pessoal de drogas? Gente, não existe a aplicação do princípio da significância. Não existe, porque a lei de drogas, em relação ao artigo 28, as penalizações já são penas restritivas de direitos. Então, não existe o princípio da insignificância, porque não existe a descriminalização da conduta. A conduta é crime e a pena é uma pena restritiva de direitos. E vamos continuar aqui em relação, vou abrir para vocês aqui, galerinha, em relação ao a nossa legislação. Deixa eu botar aqui para vocês para a gente continuar lendo a nossa legislação. Vamos lá. Então, vamos continuar lendo. O parágrafo 1º diz o seguinte: as mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, ou seja, planta, né? Cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a condutas antecedentes do agente. Aqui é naquela fase que o juiz vai entender se é consumo pessoal de drogas ou é tráfico de drogas. Vamos analisar um exemplo aqui. Se o juiz, quer dizer, se os policiais civis e o delegado, no inquérito, quando for lá apreender a droga na casa do agente, foi encontrado realmente uma pequena quantidade, no entanto, tinha balança, dinheiro, tinha armas. Mesmo que a quantidade seja muito pequena, isso denota uma situação diferenciada. Nesse caso, gente, apesar da quantidade ser pequena, isso é tráfico de drogas, no entendimento do juiz. Outra coisa que muitos alunos me perguntam: professora, qual é a quantidade? Gente, existem inúmeros julgados, e eu prefiro nem dizer aqui a quantidade, porque eu já vi quantidade de 5 gramas, 500 gramas. Então, assim, gente, eu acho que é o seguinte, eu acho que é muita cabeça do juiz, o juiz que vai analisar o caso concreto, ele que vai verificar como é que a legislação, ela oferece essa discricionariedade ao juiz. É o juiz que analisa, no geral, qual é a situação, qual é a quantidade, qual é o histórico, né, do usuário, né, do agente, para ver se realmente ela enquadra no artigo 28 ou no artigo 33. Então, mas a discricionariedade é do juiz. Claro que você, como advogado, você também, como futuro promotor, você vai colocar o seu entendimento para o convencimento, o livre convencimento do juiz. Mas, no final das contas, é ele que vai entender. Vamos lá, continuando aqui com o parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3, que é o que diz os incisos 2 e 3? Prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, ou seja, não pode ultrapassar 5 meses as penas, né, restritivas de direitos em relação ao artigo 28. Em caso de reincidência, ou seja, se ele já foi preso várias vezes, foi pego várias vezes em relação ao consumo pessoal de drogas, então o que é que acontece? A pena passa a ser, pelo parágrafo 4º, a 10 meses. Então, vem aqui. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários. Aqui está falando, a gente está estudando agora as formas das penalizações. Muita gente me pergunta como é que é a penalização do consumo pessoal de drogas, né? Vou dar só uma vida aqui. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente de prevenção do consumo ou recuperação de usuários dependentes de drogas. No parágrafo 6º, que é uma coisa que eu acho bem engraçado. Então, para a garantia do cumprimento das medidas educativas que pode chegar o agente e não cumprir nenhuma pena que foi oferecida. O que é que acontece? O juiz ele poderá realizar a admoestação verbal, que é uma reclamação mesmo, uma bronca. Não é para fazer mais isso, meu filho? Que eu acho engraçado, a admoestação verbal e a pena de multa. Gente, assim, então isso aqui que são as penas. Só que assim, eu lembro que teve um aluno, não sei se foi nesse semestre ou já foi em outros semestres anteriores, me perguntou, professora, será que o juiz ele pode obrigar a esse usuário de drogas a ir para um ambiente, para que ele se recupere, em relação ao vício de drogas? Temos o parágrafo 7º, gente, que fala o seguinte, vamos puxar aqui o parágrafo 7º, que aí vocês vão entender. Então, o juiz determinará ao poder público, ao Estado, que coloque à disposição do infrator gratuitamente, ou seja, grátis, de graça, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, ou seja, que ele faça o tratamento, mas volte para casa, não é para ficar internado, né? Em um hospital de custódia. Então, na verdade, é um tratamento ambulatorial. Ele vai lá e volta para casa, faz o tratamento e retorna para casa, para tratamento especializado. Então, gente, para aqueles que já me perguntaram sobre isso, então tá aí a resposta, viu? Tá aí a resposta. Agora, vamos dar uma pausinha, porque a gente vai passar agora para o crime de tráfico de drogas. A gente vai agora ler o artigo 33 da nossa lei 11.343 de 2006. Para ficar mais dinâmico, né, eu resolvi dividir a aula em duas, porque aí fica menor o vídeo e vocês se concentram mais. Então, nessa primeira parte, a gente estudou o crime de consumo pessoal de drogas e a parte do estudo, por que a legislação existiu e o que é a legislação, né, do tráfico de drogas, né, por que ela é assim, porque ela é da segurança pública, da saúde pública, penal e processo penal. E no próximo bloco, a gente vai estudar o crime de drogas e vamos analisar em relação ao crime da associação para o tráfico e como se dá o processo penal, essa diferenciação do processo penal em relação ao crime de tráfico de drogas. Então, eu resolvi dividir para não ficar um vídeo muito longo e ficar ruim e desmotivador para aquele que quer assistir e aprender com a gente. Então, vamos lá, espero vocês, né, no próximo vídeo.